Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje é a mágoa, a prisão da alma. Para isso a gente convidou a palestrante espírita Márcia Sirotô. Bem-vinda, Márcia, tudo bem? Muito obrigada, é uma alegria estar aqui e não sei mais o que eu falo. É uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente falar de um tema que causa para nós tanto sofrimento, né? Exato. E procurar saber como é que a gente vai lidar com esse sofrimento nosso. E você fez essa palestra, que acho que se chama Mágoa, Prisão da Alma, aqui na Comunhão, né? Tá na TV Comunhão. E você explicou que a mágoa é um sentimento doloroso de tristeza profunda, é uma amargura ou um ressentimento. Ela surge de decepções, ofensas ou indelicadezas que geram a sensação de injustiça ou traição. E diferente da raiva, que é passageira, a mágoa perdura e pode se acumular com o tempo. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, você... Na palestra, convidou os presentes a buscarem um episódio de mágoa dentro de si, né? Para trazer para o caso concreto. Então, por que é tão importante que a gente reconheça as mágoas? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente já perdoou, que essas indelicadezas, essas questões, essas ofensas que a gente vai vivendo, estão todas superadas. Mas não, né, Márcia? Não, eu acho que é uma tendência nossa de colocar essa máscara, né, de que eu sou evoluída, eu não tenho raiva, eu não guardo rancor, mas isso só nos distancia da nossa própria essência. Então, por isso eu fiz esse convite, né, tratando a mágoa como essa prisão sem grades, porque ela é uma prisão e não tem grades, a gente se prende nessa situação. Então, a gente faz esse convite sempre que fala de mágoa para que cada um de nós veja o nosso próprio coração. Porque o Evangelho é lindíssimo, né? Tem cada coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, cada conhecimento maravilhoso. Mas como é que eu vou aplicar na minha vida prática se eu não me olho, se eu não trago para o meu dia a dia? Então, por isso é tão importante, não só no tema da mágoa, mas em qualquer tema que a gente vai estudar, a gente procurar perceber como é que a minha vida se relaciona com esse tema. Em que essa lição me afeta? Como que essa lição pode ser um instrumento para eu ajudar a curar as minhas próprias dores? Então foi nesse sentido. E é uma pergunta que é muito pessoal, né? Porque mágoa cada um tem a sua, né? As suas. As suas, o seu estoque, a gente finge que não tem. Mas tem. E se a gente quer evoluir, se a gente quer melhorar, é preciso esse olhar que pede para nós uma certa humildade, da gente saber que nós ainda nos magoamos, que a gente ainda guarda rancor, ressentimento e que isso nos faz mal. Então, por que não olhar para o que nos faz mal, para que a gente possa começar a se tratar? Exato. Então, essa é a proposta. É aquela coisa, né? Assumir a sua mágoa, né? Exatamente. Pega que é sua. Pega que é minha, então isso. Tem que assumi-la, né? É então, isso mesmo. Então, quando a gente começa a pensar assim, até eu estava vendo aqui a questão de Hamed, né, que tem dois capítulos, né, sobre a mágoa, né, que é no livro As Dores da Alma. Exatamente. E aí ele fala que a gente não sabe se amar, né? Que ele liga muito ao amor. Né? Ele começa fazendo assim uma correlação entre a mágoa e, aliás, entre o amor e a maturidade. Sim. A nossa capacidade de amar, ela vai aumentando à medida que a gente vai adquirindo uma maturidade emocional. Como é que faz isso? A gente vive, tem que ter experiência, não tem jeito. Tem que cair, tem que levantar e a gente vai amadurecendo. Então ele nos convida a pensar sobre a mágoa, primeiro entendendo assim, olha, a gente não ama direito, a gente não sabe ainda amar, a gente está aprendendo. Ele diz uma frase que eu acho lindíssima. Ele fala assim, em matéria de amor, todos nós aqui na Terra somos um livro em branco. E eu fico pensando, que maravilha, que é livro em branco, né? Não está um livro aí, uma folha corrida ainda grave, não, está em branco. Porque a gente está aprendendo. E aí a gente vai ainda desenhar com aqueles garranchozinhos ali, o que é amar? O que é amar o outro? O que é eu me amar? Estamos aprendendo.
E isso faz parte do nosso momento, né? Porque amar o outro, amar a si, a gente ainda traz tantos conceitos equivocados, né? Então, o amor já está em mim, então só está esperando alguém chegar para ele despertar, né? Essa coisa de auto-amor me parece egoísmo, não é auto-amor. Então, a gente tem 1000 pré-conceitos que nos impedem, né, de olhar melhor. E esses entendimentos equivocados, e como, né, Thelma trouxe, achei tão interessante que na mágoa também existe amor, né? E a gente cria tanta expectativa em relação a esse amor, em relação a gente, que a gente confunde amor com desejo, em relação ao outro, né, com apego, em relação ao outro, o outro tem que moldar dentro das minhas expectativas, e quando isso não acontece, na maioria das vezes, não é verdade? A gente fica magoado para sempre. Aí por isso que eu achei interessante, Hamed, que você, tanto Thelma quanto você, né, Márcia, trouxeram que não existe mágoa sem amor, né? Como é que a gente esmiuça isso? Se a gente olhar para a nossa vida, para as nossas experiências, e a gente for perceber as nossas próprias mágoas, a gente vai ver, olha, a gente não tem mágoa no desconhecido. A gente sai daqui, tem um problema ali na rua, a gente pode sentir raiva, ódio até, dependendo do que for, medo, mas a mágoa, ela fala de uma confiança traída. Por isso que ela é assim mais doída. Ela fala de uma expectativa que não foi atendida, de uma frustração. Por isso que é tão difícil para nós, e ela nos prende, porque na hora que a gente se magoa com alguém, para que a gente se defenda, o que a gente faz? Não vou mais me deixar magoar, e a gente se fecha, e perde a oportunidade de viver experiências que estão aí pra gente, né? A gente perde a oportunidade, porque a gente se fecha. E é tão interessante, né, que a gente vê tanto isso acontecer nos grupos mediúnicos. Eu estava pensando outro dia sobre isso, e até falei em uma conversa que houve aqui na comunhão, né? Como que é interessante, a gente percebe que os espíritos que são trazidos, padecendo desse sofrimento que é a mágoa, não conseguem perceber a ajuda espiritual que está ali. Às vezes aquela mãezinha querida que está ali há anos, às vezes séculos, e a criatura não vê, presa naquele momento de dor. Sim. Então, por isso é uma prisão sem grades. Agora, a sorte nossa é que a prisão não tem grade, mas tem chave. E a chave está com a gente. Agora, como que a gente lida com essas expectativas, né? É da natureza humana ainda a gente criar expectativas. A gente estava falando de Jesus, nosso modelo e guia. Ele não teve expectativas nenhuma, ele já conhecia, ele não tinha ilusões sobre o povo onde ele estava inserido, nem sobre o que ia acontecer com ele. E ele não ficou magoado com aquelas pessoas. Olha o que fizeram comigo. Não existiu essa fala dele, né? Só que nós não estamos nesse nível. E aí eu queria que a gente trouxesse aqui para a mesa como é que a gente vai lidando com essas frustrações de pessoas que amamos, temos alguma ligação, não é? Como você falou, um desconhecido dificilmente vai nos magoar, vai nos deixar com raiva, mas magoados não vamos ficar. Como é que a gente lida? Porque isso está dentro da família, isso está dentro da casa espírita, está dentro de comunidades, né? Do meu convívio profissional, não importa, mas principalmente na família, né? Cônjuges, filhos, mães com filhos, que a mãe cria uma expectativa, né, de que o filho vai estar sempre ali e o filho vai embora porque ele tem que ir embora. Como é que a gente faz, Márcia, para lidar com isso? Olha, não tem receita, né, Ana Cristina? Mas vamos, se tivesse, eu queria. Mas a gente pode ir construindo umas ideias. A gente pode ir pensando, né, olhando para a gente mesmo, que isso tem assim uma base, ou vamos dizer assim, um nascedouro, na nossa ilusão sobre o outro. Porque assim como a gente se ilude que a gente é essa coisa fofa e maravilhosa, e nós não somos, né? Somos espíritos aqui na Terra, então a gente tem os nossos conflitos, os nossos problemas, o outro também tem. Então, assim, o primeiro passo é reconhecer a nossa própria imperfeição e a do outro. E aí, se você pega um imperfeito e junta com outro imperfeito, o que dá? Dá problema, gente. Então, não tem um dia na nossa vida que a gente não vá ter que exercitar o perdão.
Às vezes é um perdão grande porque foi uma coisa grave. Às vezes é um perdão bobo porque o outro não lembrou que eu estava guardando aquele pedaço de bolo na geladeira, foi lá e comeu o meu bolo. Uma mágoazinha, né, que a gente tem. Puxa, cada um pegou um pedaço, o meu estava aqui guardado, você foi lá e pegou. Né? Irmão briga muito por isso, né? Eu lembro na minha infância. Então, assim, é sempre oportunidade da gente exercitar o perdão e saber que o outro, ele vai errar. E o Hamed fala isso pra gente, que a gente procure ir pouco a pouco desfazendo essa ilusão que a gente tem, que o outro não vai nos decepcionar. Ele vai, e nós vamos também decepcionar. E assim a gente vai treinar o perdão, a paciência, o saber que o outro, a minha felicidade não está no outro. Então, isso é uma coisa grave. Quando eu transfiro por outro a responsabilidade da minha felicidade, eu vou me magoar com certeza. Mas que transferência mais injusta, porque a responsabilidade é minha. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar essas nossas ilusões. E a gente, pouco a pouco, desfazendo essas pequenas ilusões que a gente traz. A Miriam falou uma coisa que eu achei tão interessante, né? Que ela falou assim que o amor, a gente espera que chegue alguém e desperte aquele amor, né? E eu lembro que até nessa palestra eu pensei, olha, quem tem muita culpa nesse cartório é o cinema. Aí a pessoa certa. E os contos de fadas. A literatura, é a nossa cultura. Sim. Então é uma crença distorcida que é para nós motivo de grande sofrimento. Então, assim, não é o outro que vai despertar. O amor eu vou cultivar à medida que eu possa ir me conectando com o outro e comigo. Aí eu cultivo o alto amor e o amor ao outro. Agora, se eu me conecto com uma ilusão, aí é decepção. É porque no cinema, nos contos de fadas, nessa literatura, a gente fica só naquele apaixonamento, né? Sim. Aí ninguém vê o que vem depois. Não é? E nessa convivência que aí, se eu suporto aquelas imperfeições da pessoa, a pessoa suporta as minhas, aí tem amor. Olha o peso, né, Ana? Suportar. Né? E é um peso, assim. E é um peso, porque... que a gente se dá, né? Mas então... é verdade, mas é suportar porque eu tenho que aceitar aquilo, né? Ou não, ou eu tenho que romper. É isso que eu tô Mas eu vou ter que estar sempre fazendo essa negociação, né? Observando isso aqui e comunicando também, né? Olha, isso aqui me magoou. Não é? E se eu comunico, olha, eu não gostei do que você falou, eu me senti magoada. Olha como já muda de cenário. Você comunicou para aquela pessoa e a pessoa, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Me desculpa. Olha que beleza. Desfez ali. Como comunicar também, né? Porque você pode comunicar de uma forma irônica, né? Pode. De uma forma assim... que é uma violência. Que é uma violência. Vizinhada, né? Né? Então, assim, é um trabalho de autoconhecimento mesmo. Né? Isso mesmo. De auto-amor. Né? Eu acho que a mágoa tem muito a ver com o que você trouxe, né, Márcia? Uma imagem que a gente cria da gente mesmo, de que a gente é a pessoa super legal. Como eu sou a legal na relação, eu tenho que suportar o não legal do outro. Porque o outro... ele tem os defeitos dele, mas eu não tenho. Ele é que tem que melhorar para conviver comigo, né? Se não tiver bom, muda o outro. Exato. Então... Aí a gente vai nessa busca de ilusão de que existe alguém que vai corresponder a essa expectativa, né? E a gente só se frustra e às vezes chega num momento tão triste que é aquele, para não se magoar, você trouxe isso, né? Eu evito de ter relacionamentos, né? Na família não tem como a gente fazer, né? Agora viro as costas, pego uma linha, vou embora, esqueço, né? Não existe. Até porque, como espíritas, a gente sabe que essas uniões, essas ligações, melhor dizendo, elas se estendem além, né, da questão da matéria. Quando você trouxe a questão das reuniões mediúnicas, é interessante a gente ver o quanto que a mágoa persiste e o quanto que ela diminui aquele que está falando da mágoa, diminui no sentido assim, eu estou magoado porque fulano ou cicrano fez isso ou aquilo comigo. Existem coisas graves que são feitas contra nós, mas a gente não é capaz de suportar e entender que
eu posso vencer aquilo tudo. Então, quando eu fico alimentando o que o outro fez, né, congelado, cristalizado naquela ofensa, naquela injustiça, eu não me permito, como você já tinha dito também, eu não me permito crescer, né? Então, e às vezes, será que também não é não acreditar em si e permanecer na mágoa silenciosa, na ilusão de que eu perdoei, permanecer também em relacionamentos fracassados? É complicado isso, né? Não é? Porque quando a gente pensa nesses relacionamentos assim de maior conflito, é preciso que a gente faça também um autoexame e perceba assim, por que eu estou nessa relação? Não é esperar a perfeição do outro, mas se é uma relação em que há um desrespeito reiterado, por que eu fico nesse lugar? Isso. Então eu brinco assim, que a pessoa na relação, ela sentar na poltrona da autopiedade. Coitadinha de mim. E aí a gente tem uma crença que a gente traz, que às vezes está lá no inconsciente, que é aquela crença de que sofrendo eu vou evoluir. Então se eu aguentar, eu vou pagar nessa vida, porque eu não vou mais ver fulano pela frente. Gente, que ilusão. É ilusão total. É um entendimento equivocado nosso. Porque Jesus nunca veio falar pra gente do sacrifício, né? Ele falou que nós precisávamos ter misericórdia, não sacrifício. Então, tá lá numa posição de me deixar machucar, até que ponto que eu tô cumprindo com a lei do amor, me amando. E aí começa no primeiro ponto do amor, né? O amor a si, né? O amor a si. Se ele falha... um limite pro outro. Olha, aqui não. Aqui, como a Ana falou, você me magoou. Não deu. O outro pode pedir desculpas, como a Thelma falou. Mas, e se ele não pedir? Como é que eu vou lidar com isso? São escolhas que a gente vai fazer. O que a gente não deve fazer, né? Eu ia falar não pode, mas realmente a gente pode fazer o que quiser, mas a gente não deve sentar nessa poltrona da autocomiseração e de esperar que o outro mude. Porque está fora do nosso poder de ação. Então, eu estou numa situação que está me causando sofrimento, o que eu posso fazer por mim? E aí a gente traz para a gente a capacidade de escolher. Mas o magoado, porque tem essas personalidades, né? Está sempre magoado com alguma coisa, né? Tudo magoa. Vai na padaria, a pessoa falou, me olhou de algum jeito, está sempre magoado. É muito confortável, justamente porque eu não preciso me mexer em nada. Afinal de contas, estão fazendo mal a mim. Eu sou vítima, né, do comportamento alheio. E essa pessoa, ela não vai evoluir nisso porque ela não quer, né? Porque tá confortável, não existe isso, ela Márcia. tá com a ilusão de que ela é a perfeita e que o outro é que tem que mudar, gente. E aí começa, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela me falou assim, olha, eu tenho um histórico de vários relacionamentos em que eu quero terminar a relação. Às vezes eu nem quero, mas eu digo o que eu quero. E de tanto eu dizer, uma hora a pessoa vai embora. Aí eu me vejo numa outra relação igual. E eu repito isso tem anos. Nossa, a pessoa se deu conta, né, Márcia? Maravilhoso, já é um passo. Eu fico repetindo. E aí ela perceber que ela está repetindo é um primeiro passo. Porque não adianta mudar a outra parte da relação. Se ela não muda, vão ser só personagens que vão passar ali. Então, qual que é o objetivo disso? É esse passo que ela deu. Que eu me veja e eu penso, por que eu estou agindo assim? O que faz com que diante de um acontecimento que eu fico ali desconfortável, triste, eu queira sair correndo, que é o mandar o outro embora? Será que eu tenho condição de administrar isso de outra maneira? E eu ainda perguntei para ela, isso é nos relacionamentos afetivos. E como que você faz com os filhos que você não consegue mandar embora, com os pais? Aí eu tenho outra estratégia. Eu fico às vezes em silêncio. Eu falei, que tal você procurar, ver se dá certo, aplicar essa estratégia nos relacionamentos? Eu não tenho a resposta. Por isso que é uma questão que cada um precisa se fazer. O que me magoa? Não está adequado? O que eu posso fazer para melhorar? E a gente tem as nossas ferramentas internas. O nosso manancial de criatividade é gigantesco, né? E a gente pode acessar. Mas para isso tem que sair desse lugar do vitimismo, do outro tá errado. Porque aí realmente a gente não caminha. E a gente fica preso no momento psíquico. Por isso que é uma prisão sem grade.
E a gente cria mecanismos de defesa, né? Porque vivemos situações difíceis, a gente vai criando uma maneira de não sofrer, né? E isso a gente vai se congelando, vai criando barreiras, vai ficando preso, né? Nessa ilusão de que a gente pode não sofrer. E nesse processo desses mecanismos de defesa, acho que o grande problema é que eu começo a achar isso tão natural que eu ajo naturalmente. Você trouxe esse exemplo, fiquei imaginando, né? É natural, né? Às vezes uma ameaça de uma suposta separação. Então, para que eu não sofra, eu dou o primeiro passo, né? Exatamente. Então, quantas vezes nós não agimos como defesa, não nos permitindo o enfrentamento de determinadas situações, porque a gente tem medo de sofrer. Infelizmente, aflições teremos. Não foi isso que Jesus nos disse? Para que a gente possa aprender a vencer. Então, antes do outro me magoar, eu vou lá e magoo logo. Porque eu tô bem, né? Exato. Então, assim, é uma quase que uma autossabotagem, né? Sim. Mas o primeiro passo é trazer para a consciência. E Reconhecer, uau, isso é muito importante. E o que a doutrina fala sobre isso, Márcia? Como é que a terapêutica, sobre a mágoa, o que a terapêutica espírita em que ela pode ajudar? Essa pessoa que chega aqui sofrendo por mágoas. Eu acho que, assim, não só a espírita, né, mas principalmente a cristã, que é espírita também, é o perdão. O perdão é o nosso caminho. Então, enquanto a gente não exercitar esse perdão na prática, a gente se prende. E é tão interessante, a gente ouve falar, né, a gente repete, mas será que a gente interioriza que o perdão nunca foi para o outro? Nunca se tratou do outro. Porque o outro vai seguir o caminho dele, o perdão é pra gente. Para que a gente se liberte daquele sofrimento, para que a gente se permita viver outras coisas, para que a gente se permita fazer outros laços, né? Então, se eu ficar naquela situação de vitimismo, de não perdoo, não tem jeito, eu estou prorrogando o sofrimento. E eu fico pensando muito ultimamente no Evangelho, naquela lição que fala das causas atuais das aflições. Gente, eu acho impressionante aquela lição. Eu acho que é a minha preferida, se alguém pode ter lição preferida. A minha é. Porque assim, a gente aprende que a maioria das nossas aflições são de agora, que a gente deu causa. Então, peraí, tem que acender uma luz vermelha. Como é confortável pensar que é de vidas passadas, porque eu não lembro. O Hamed fala uma expressão que eu achei tão legal nessa obra, ele fala assim, álibis reencarnatórios. Entre aspas. A gente fica utilizando álibi reencarnatório. Eu tô com essa pessoa porque eu tô pagando, eu tenho que ficar aqui e eu tenho que me submeter. Não. A gente até às vezes tem que se relacionar com pessoas difíceis. Não dá pra sair e ficar... Somos todos difíceis, não é não, Márcia? Né? Na caverna, não dá, né? Mas a gente precisa perceber como que é essa relação, o que a gente dá e o que a gente espera, para que a gente não se fira tanto. Uhum. E não é possível, né, a gente viver uma vida sem decepções, não é não, Márcia? Não tem, a gente precisa dizer isso para as pessoas, infelizmente, não dá. Não tem como. A gente vai se decepcionar, a gente vai ter problema, mas como que a gente vai enfrentar esses problemas? Se achando assim um injustiçado, a vítima do mundo, meu Deus do céu, né? Ninguém olha para mim, Deus me esqueceu aqui, né? Como se Deus estivesse lá do alto da sabedoria dele, colocando a gente numa situação, agora você vai sofrer, agora você me paga, vou te colocar aí na terra. Não é isso, né? A gente veio para ser feliz, mas a gente precisa se abrir para essa possibilidade. E esse cultivo do perdão é um caminho. Dá para perdoar? Do dia para a noite, depende da ofensa, né, gente? Se alguém pisar no meu pé, capaz que eu perdoe na mesma hora. Uma ofensa mais grave, eu vou precisar de tempo, né? E vou precisar também de um acervo de amorosidade para aquele perdão. Então, a gente precisa treinar o amor. E a gente precisa pedir perdão também. Porque a gente nunca pede perdão. Isso que você tirou da minha cabeça. Né? Então vai, Miriam. Desculpa, Thelma, fala você, Thelma. Pode falar, tirei da sua cabeça. De pedir perdão, que muitas vezes, né, a gente não pede perdão. E principalmente quando você segue uma religião, está convivendo, e aí as pessoas fazem as coisas, você
segura. Não é? Que Né? difícil que é Que pedir difícil, perdão. Esse né? tal desse orgulho, Sim. gente, que a gente tem que é um problema, né? Não é? Não, barra Tinha uma pesada. questão cultural também antigamente, né? Eu lembro assim, conversando com uma amiga, ela falava, não, os pais antigamente não pediam perdão para os filhos. Aquela coisa da autoridade. Mesmo que tivesse errado, não, pai e mãe nunca estão errados. Olha como é que é uma barreira que a gente coloca para nós mesmos em relação a essa crença, que é uma crença distorcida. Porque só quem não pede perdão é quem não erra. Essa criatura existe no planeta Terra? Não existe. Então, como é bom a gente falar assim, olha, realmente eu mandei mal, me desculpa. Eu não vi, foi sem querer. Ou então, assim, eu fiz por querendo, mas assim, realmente eu estava errada, não me controlei. Como é que eu posso fazer pra gente ficar tranquilo, para restabelecer uma paz, né? Como é que eu posso compensar de alguma maneira isso para você? E perdão não significa ser conivente, né, com o erro, né? Porque às vezes a gente confunde que você, ao aceitar, né, perdoar algo que nos façam, significa que, então, eu estou dando um aval, eu estou dando um aval que realmente você fez, mas tudo bem, então, agora, não é isso, né? De forma alguma, né? E quando você fala também que a gente não está dando perdão para o outro, que eu vejo esses nossos desafios, essas aflições, essas decepções, um instrumento da vida para tirar a gente da zona de conforto, porque se a gente está numa zona em que tudo está acontecendo do jeitinho que a gente quer, a gente não cresce. Aí vem sempre uma interferência para a gente entrar no atrito, né? O que isso está acontecendo comigo? Não para acusar o outro, ou a vida, as circunstâncias, mas por que eu estou me incomodando? Por que isso está me afetando? Como uma maneira de, ao sair pelo incômodo, sair dessa zona de conforto, a gente crescer. E perdoar é tão complicado quanto uma mágoa, né? Complicado no sentido de entender por que sentimos e como vamos aprender a lidar com essas duas coisas. Exatamente. Esse perdão, para nós, talvez seja o maior desafio, porque ele esbarra primeiro no nosso próprio orgulho, né, de não desculpo. A gente vê assim, o tempo que Jesus veio, ele estava ali no meio praticamente de dois povos, os romanos e os judeus. Aí ele vem ensinar o perdão, a humildade. Quem que eram os romanos? Se achavam e eram os superpoderosos do mundo, né? Dominavam o mundo ali. Então, assim, estavam acima de tudo e de todos. Aí a gente olha para os judeus, povo dominado, oprimido, mas se achava raça escolhida. Então, olha o tamanho do orgulho, do nosso orgulho daquela época. E como é que você vai perdoar com esse orgulho nas alturas? Você se sente sempre credor do outro. O outro me deve alguma coisa. Então, eu acho que tem a ver também com o cultivo da humildade, né, Miriam? Sim. A gente olhar, a gente baixar a bola, como se diz, e a gente pensar, estamos aprendendo. E para que eu aprenda, eu preciso me olhar. E eu não sou ainda essa Coca-Cola toda, né? Eu tenho um caminho pela frente. Então, perceber o que eu tenho que mudar e ver os pequenos ajustes que eu posso fazer. Em vez de ficar naquela cômoda posição de falar, não, é o outro me magoa, eu estou injustiçado. Aí a gente não caminha. Quem nunca, no passado, né? Porque se nós estamos com uma certa idade, já temos uma certa idade em doutrina espírita, a gente está tomando contato com essas questões, né? Nós estamos falando aqui de perdão, de humildade, né? Quando a gente observa a gente lá atrás, e quanta mágoa a gente cultivava, né? Então a gente tinha um casamento que não dava certo. E aí a gente ficava apontando o dedo para o outro. Não deu certo porque fez isso, fez aquilo outro. Não existia a pauta do perdão. A pauta do perdão, ela passa a existir se somos pessoas comuns, né? Tipo nós, se não somos tão evoluídos, quando a gente começa a ouvir sobre isso. E aí a gente tem aquela resistência ainda. Mas ele fez errado. Ele me machucou. Ele ou ela, né? Ele fez errado. Não podia ser assim. Ele não muda. E não entra muito no interior da gente
deixa eu olhar, né? Eu também errei. Eu também fiz algumas coisas que não foram legais. Quando você começa, normalmente em terapia, alguma coisa que você começa a pensar, realmente, eu também tive a minha parte. Acho que a gente já está começando a trilhar um possível perdão ali na frente, né, Márcia? E a gente vê essa função terapêutica do erro. Outro dia eu estava pensando justamente nisso aí que você falou, em relação à nossa própria maturidade por conta da idade, né? Então eu estava vendo assim pessoas mais novas e lembrando de mim mais nova também, e estava vendo o seguinte: como que a gente acha que sabe tudo, que a gente não vai errar, que é só outro. Aí a vida vai passando, aí a gente vai acertando e errando. A gente leva um tombo aqui, outro acolá, e aí nós vamos aprendendo a cultivar a nossa humildade. Então, o errar também é muito importante, que na hora que eu erro, eu percebo que eu não sou ainda essa perfeição que eu acho que eu sou. E aí a gente vai começando a adquirir essa maturidade. Então, como é importante a experiência, né? O acertar, o errar. Então, a gente com 20 anos tem uma cabeça. Depois dos 30, 40, 50, 60, é outra. Porque a gente já errou o suficiente. É bom que a gente mude, né? Que a gente, como é importante a gente ter um passado, né, desses erros e pegar esse erro para o nosso crescimento e não para a nossa vergonha, né, para a nossa autoacusação. Aí estamos no orgulho. A gente pega o erro, né, que nem fosse uma fruta podre, a gente limpa lá aquela fruta e a gente vai ver que tem uma semente maravilhosa, que pode ser plantada e virar uma árvore linda, né? Isso está no livro Bem-aventurados os Humildes, é o Espírito Valério que vem contar. E eu acho essa lição linda, porque aquela fruta que parecia podre, que ninguém queria, plantada, ela começa a dar frutos. E assim são os nossos erros. A gente pega, tira o que é de ruim e aproveita o que é bom do erro, ou seja, a experiência e a humildade, aquele erro pode dar para nós frutos bons, para nossa paz, para nossa felicidade. E sabendo que leva um tempo para a gente aprender isso tudo. Isso, né? E não só tempo, conhecimento, né? Porque aquilo que a gente desconhece, a gente ignora que existe. Então, assim, esses nossos papos, né? Os estudos, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo, leituras, vai nos abrindo a visão para a compreensão. Agora, como você falou, se a gente não coloca esse entendimento na prática, ficou só na cabeça, né? Ficou só no intelecto, né? E é um exercício de humildade a gente, por exemplo, buscar um atendimento fraterno. Claro. Quando a gente está sentindo isso, né? Reconhecendo, nossa, eu estou sofrendo tanto. Por exemplo, sei lá, meu filho me largou, meu filho me abandonou, que eu acho que isso existe mesmo. A gente vai ficando mais velho e as pessoas vão sentindo, porque às vezes não construíram uma vida própria, viveram em função da família, a família vai embora e a pessoa, como assim? Me largaram todos, né? E a pessoa fica extremamente magoada, porque ela dedicou-se e sente que aquilo não foi visto, né? Não foi valorizado. Eu acho que tem muito isso, porque está no amor, né? A gente dedica aquele amor e não percebe, não aceita as mudanças que acontecem. Aí, digamos que a pessoa começa a notar, isso está ficando muito dolorido para mim. E vai causando doenças, vai causando um monte de problemas, né? E existem coisas que a gente não consegue lidar sozinho. Porque o sofrimento que gera é tão grande que lidar com ele é muito difícil, né? Eu só quis complementar o que você estava falando. E essa procura de uma conversa que seja, falei atendimento fraterno porque é uma coisa que a gente oferece numa casa espírita. Mas pode ser conversar com um amigo, conversar com um parente e se abrir, né? Porque não é fácil a gente abrir uma coisa tão íntima que machuca a gente, dor tão né? profunda, Exato. uma dor tão sofrida. Esse amor não correspondido, ou pelo menos não correspondido como a gente queria, né? Essa questão dos filhos é interessante, porque muitas vezes os pais, né? Eu sou mãe também me incluo aí, a gente coloca muita expectativa
né? E colocando no outro um peso muito grande, de que eu fiz tudo por você. Quando uma mãe fala assim para o filho, gente, coitado daquele filho, não dá, porque se eu fiz tudo por você, eu vivi por você, o que eu gero para o outro? Uma dívida impagável. Peso também. Não vai dar. Não é bom. Então isso é muito complicado. Por isso que é tão importante a gente dedicar o amor para o outro e para si. Ter os seus projetos, a sua vida, independente do outro, porque aí não tem tanto peso no outro. O outro vai estar se ele quiser, se ele puder, se for, né, a vida é dinâmica, mas que eu não coloque aquilo ali como uma prova de amor, e o outro vai dar o que ele puder dar. E às vezes é um orgulho tão grande. Eu lembro de estar numa meditação guiada e depois tem o momento em que as pessoas fazem perguntas e se comunicam. E tinha uma senhora que abriu a seguinte questão: como é que eu lido com um filho que não me liga? E o monge que estava lá, né, falou assim: você liga para ele? Não. Ele tem que ligar para mim. E parecia tão óbvio, né? Liga para ele. Mas não, o outro tem que ligar. Então é uma expectativa que eu coloco enorme. É uma crença engessada. Você né? eu tô na prisão total. Gente, eu tô com saudade, eu ligo. Mas não, ela estava guardando a ligação e sofrendo tremendamente. E aí ela abriu isso, ela foi até... Eu achei bonito, porque eu pensei, como ela está sofrendo, meu Deus. Que difícil isso para ela. E a solução é tão fácil, mas ela não consegue, porque ela está numa prisão. Não é isso? Agora, olha que interessante, nesse caso que você traz, ela procurou a ajuda de um grupo, ela se abriu ali. E aí ela pôde ter essa resposta de volta, que parece óbvia, mas que ela não via. Sim. Então, como é importante também, na hora que ela compartilha, ela já vence esse orgulho. Porque muitas vezes a pessoa não quer nem admitir. Aí ela se engessa naquela posição de eu não ligo. Não liga pra mim, também não quero mais. Isola da minha vida. Quantas vezes a gente vê pessoas assim, sofrendo? Onde que não cai isso? Não cai naquela parte do evangelho, causas atuais das aflições, que poderiam ser evitadas se a gente fosse menos arrogante, ou menos prepotente, ou menos precipitado? Exatamente aí. Gente, eu ouvi algo, nós estamos falando sobre, né, os cuidados maternos e paternos, né, que a gente tem que sair dessa visão de que o filho é nossa posse. Ele vai corresponder à expectativa que eu tenho, até a uma vida que eu não tive. A gente ainda coloca isso. O que eu achei lindo quando eu vi aqui, a grande responsabilidade de nós pais é tornar aquele ser que chegou no nosso lar, para o nosso cuidado, ele retornar uma pessoa melhor. Isso não significa que ele tem que ficar do meu lado. Isso não significa que ele tem que suprir minhas necessidades. Eu tenho uma responsabilidade de dar a ele toda a estrutura que ele precisa para ser um ser melhor do que chegou, né? Então, assim, isso extrapola essa nossa visão de que o filho, quando eu ficar mais velha, meu filho vai ter que cuidar de mim. Se ele não cuidar, ai dele, não é? Então, assim, é utilitarista. Então, assim, existe os filhos para que me deem suporte quando eu for idoso, e eu perco toda uma gama de vida, de projetos, né? Que eu ainda na fase adulta, depois na fase da maioridade, eu ainda tenho projetos. Se eu ainda sou capaz de exercitar, ainda que sejam projetos de ordem mental, fisicamente eu posso estar impossibilitado. Gente, a vida flui, a vida, né, é assim uma abundância, né? E a gente fica reduzindo nossas experiências dessa vida na expectativa de que o outro me supra as necessidades que eu possa ter, né? E como é importante a gente sonhar, né? Nossa, maravilhoso! O da nossa alma, o desejar, o querer, o planejar em qualquer idade, sim, né? E eu estava pensando aqui, Miriam, você falando, a gente está vendo a gente viu o aspecto conjugal, né? Engraçado que a nossa conversa tá. Depois o aspecto dos pais e também tem os filhos, que não tiveram aqueles pais que gostariam de ter. Nunca tem. Na verdade, a gente nunca tem, senão não existiria a criança ferida. Eu conversei com uma pessoa e ela era tão magoada, uma pessoa já de uns 50 anos, com o pai, com a mãe, não era uma relação amorosa.
era uma relação que foi de desrespeito, e ela se via então na obrigação de os pais mais idosos de cuidar. Nossa. E ela falava, se eu cuido, qual a expressão que ela utilizou? Eu faço assim a logística ou o cuidado ali necessário, mas eu não quero me envolver, porque quando eu me envolvo, eu recebo agressão. E aí a gente estava conversando justamente disso, da importância da gente se preservar, porque às vezes aquele pai, aquela mãe não tem aquilo para dar. Foi aquela experiência reencarnatória na qual a gente veio. Então, o que eu vou fazer com isso que eu vou receber? Eu vou ficar naquela posição de deixar o outro me magoar? De ouvir o outro dizer que não gosta de mim, que eu não deveria ter nascido? Quantos filhos ouvem isso? E essa mágoa, eu acho que ela é muito profunda, porque ela vem daqueles que são a nossa origem. Que Então, deveriam nos acho que proteger, né? E nos cuidar. e como é importante a gente resgatar esse pai e essa mãe internos que a gente tem. Essa parte nossa que cuida da gente. Aqui não, aqui você não vai continuar. Esse alto amor, né, de você colocar o limite, fazer ali o necessário, mas não esperar do outro que ele não tem. E a gente não sabe o nosso passado, né? Então, uma relação de conflito agora, às vezes é um conflito verbal, e a gente acha aquilo ali ruim, mas quem sabe em outra existência foi uma relação que chegou até um homicídio, né? A gente não sabe. Então, a gente está um passo à frente. Só que a gente não vê o passo anterior para poder avaliar. É tanta coisa para a gente elaborar, porque a gente se machuca muito ainda nesse nível evolutivo. E se magoa o tempo todo. Às vezes a gente pode falar, se eu falar uma coisa para a Miriam, que ela interprete também, porque tem essas interpretações, que ela interprete como algo ofensivo ou agressivo, e ela vai ficar magoada comigo. Eu conheço a Ana. Como é que a Ana fala assim comigo? Eu né? gosto da Ana, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, ela me conhece. Como que ela me trata desse jeito? Pode ser que ela nunca fale isso pra mim, mas aquilo vai ficar dentro dela. Ela vai alimentar. E isso vai causar um problema na nossa relação. E aí mas a Miriam tá diferente, eu não sei por quê. Gente, isso acontece o tempo todo. Um distanciamento, né, emocional, né? É muita coisa pra gente analisar, né? Nessa situação, a pessoa chegar e falar assim, fulano, você tá chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa? Porque a gente dá pro outro a oportunidade de falar, se ele não falar. E o outro, quando diz o que aconteceu, olha, eu tô chateado por isso, aquilo, solta os cachorros, que seja, ele dá a oportunidade da gente se desculpar e reavaliar a nossa conduta. Eu vou mudar? Não vou. Estou fazendo isso aqui e estou magoando meu amigo. Eu vou continuar fazendo ou eu vou não fazer mais? Então, a gente clareia a situação, né? E pode ter a lucidez, então, para resolver. E às vezes não tem nada a ver com o outro. Às vezes foi um gatilho para alguma coisa mal resolvida. Dentro de numa si, relação de pai e mãe, de rejeição, de abandono. Qualquer ameaça que o outro me traga, que desperte, né, essa rejeição, esse abandono que eu não consegui lidar comigo, é um motivo para me sentir magoada. Aí se soma, né? Ah, mas a Ana não devia ter feito isso. Só que a Ana fez, não tinha aquela intenção. Se eu comunicasse com a Ana, ia ter tudo resolvido. Mas eu resolvo manter alinhado e guardadinho, reprimido. Da mesma forma, do exemplo que foi dito, né? Uma repressão daquele mal-estar de rejeição e abandono, do não se sentir amado pelos pais, né? Então fica tudo na mesma sacolinha, essa sacolinha vira um saco enorme. Márcia, a gente está aqui caminhando para o final, uma pena, mas queremos o seu recado para todos que nos assistiram. Muitos se reconheceram nos exemplos que a gente deu aqui, né? Com certeza. Eu me reconheci em quase todos. Em quase todos, né? Então, que bom que não foi em todos. Somos humanos, né? Passamos por isso. O que a gente fez aqui nesse programa foi mais ou menos o que você fez lá no Salão Bezerra de Menezes, na sua palestra, para que a gente pense nos casos concretos da nossa vida, nas mágoas pequenas, médias, grandes, mas todos temos, e é bom reconhecê-las e trabalhá-las, né? Agora, fala para quem nos assistiu, como ter uma vida em que a gente vai lidando. A gente sabe que tem que trabalhar o perdão, mas como eu posso, às vezes, nem me ofender, né? Nem me sentir magoado. Como
Como é que eu posso transitar pela vida eliminando algumas mágoas mais facilmente para eu carregar menos peso, né? Esse seria já o caso de Jesus, né? Que a gente tá falando. Mas nós temos que trabalhar agora. Nós vamos chegar nele, mas o nosso nível é agora. Então, vamos falar sobre isso. Se a gente pegar Jesus como nosso exemplo, né, modelo e guia que é, a gente vai perceber que ele não esperava de nós o que a gente não podia dar. E se a gente olhar, por exemplo, para o nosso desenvolvimento físico, a gente criancinha, a gente não espera de um bebezinho de 1, 2 anos que ele ande com a desenvoltura de um adulto. A gente sabe que ele vai precisar de tempo para que ele se desenvolva fisicamente e emocionalmente. Por que a gente não faz assim com a nossa emoção? Então, eu acho que é essa compreensão que nós precisamos cultivar, tendo contato com o nosso sentimento. Porque é muito complicado quando a gente nega pra gente mesmo, não, eu não me magoo, eu sou espírita, eu não me magoo. Não tem. Então vamos ter contato com aquele sentimento para que a gente possa elaborar essa mágoa, conversando com o outro, falando das nossas expectativas e deixando que também o outro se coloque, pra gente poder resolver. Uma outra coisa que eu acho interessante, que realmente eu tenho procurado fazer na minha vida, é não colocar tanta expectativa no outro. Porque na hora que eu dou ao outro o poder, que coitado, ele nem pediu, mas de me fazer feliz, de suprir as minhas necessidades, gente, não tem. Assim, a gente jogar para perder, não vai ter como, né? Então eu ter os meus projetos, as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas atividades, enriquecer a minha vida interior. E eu acho que aí a gente fica menos carente do outro, menos dependente no sentido ruim, de querer que o outro supra o que não é nem da esfera dele suprir. E aí o respeito pelo outro, né? E o respeito pela gente. E também pedir perdão pelas mágoas que a gente causa, né? Com certeza, né? Que causamos muito. Não tem um dia que a gente não tem que perdoar, não é? Nem o outro e nem a gente mesmo. Exato. E pedir perdão para o outro. Às vezes eu posso estar magoando a pessoa num arrobo meu, porque, sei lá, né? Alguma coisa aconteceu comigo que eu reagi de uma forma que não deveria. Então, fazer essa análise interna, né? De, poxa, não foi legal o que eu falei para Miriam, por exemplo. Olha, vocês vão saber Miriam, vamos continuar amiga. Estamos de olho. Não, a gente pode ter uma vida um pouco mais leve de relacionamentos, menos mágoas, menos expectativas e também, quando a gente extrapolar um pouquinho, a gente saber que, poxa, não foi legal. Me desculpa, né? É isso. Acho que é por aí que a gente... E valorizar a qualidade do outro. Que é interessante que o defeito do outro, quando ele pisa na bola com a gente, aquilo ali dói. E a gente tá de olho e vê muito, e aquilo fica gigante. E as coisas boas também. Sim. Então, às vezes, a pessoa faz um monte de coisa pra gente maravilhosa. Aí ela comete um erro que magoa a gente. Acabou. Né? Tem a tal da lista negra, a gente tem um horror dessa lista. Tanto de ter como de entrar na de alguém. Por que a gente tem que ser tão intransigente assim? Então vamos ampliar a nossa visão, vamos ver o quadro todo, né? Pra gente poder avaliar. É isso mesmo. Meninas, obrigada. Márcia, super obrigada por você aceitar novamente. Oportunidade aqui. A Márcia já é conhecida nossa, temos vários programas com você, então, mais uma vez, obrigada por você trazer essa leveza, né, no nosso bate-papo, trazermos casos concretos, porque todo mundo se enxerga, para a gente poder olhar para dentro de si, que foi o convite que você fez na sua palestra. Então, muito obrigada. E vocês que nos assistiram, também assistam a essa palestra da Márcia, porque ela está na TV Comunhão Espírita de Brasília, é esse nome, Mágoa, Prisão Sem Grades. Mágoa, Prisão Sem Grades. Aproveitem, vejam mais coisas que a Márcia falou lá e vamos refletir sobre as nossas mágoas. Vamos estar sempre fazendo uma checagem para a gente não ficar nessa prisão para sempre, porque a gente possa, nessa encarnação, sair daqui sem levar as mágoas para o mundo espiritual. Isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada. Nós vamos ao ar todas as quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Até semana que vem.